Vasco agiu rápido e encaminha a contratação de zagueiro. Tem chilique da imprensa, diante inclusive dos reforços que chegaram ao Vasco da Gama nessa janela de transferências. É completamente surreal. É só o Vasco dar um pouquinho de alegria para o seu torcedor, aparecer um pouco mais com boas contratações, que a imprensa já vai à loucura, principalmente aqueles jornalistas que torcem para um certo clube da Gávea, aqui do Rio de Janeiro. Eu vou falar muito sobre isso aqui nesse Acorda Vascão, além disso também trazer muitas outras informações. Hoje, sábado, é o último dia de preparação do elenco cruzmaltino para enfrentar o Sport amanhã, domingão, às 8h30 da noite, dentro da Ilha do Retiro. Além dessas, muitas outras notícias, muitas outras novidades nesse Acorda Vascão, que chega para você na manhã desse sábado, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas notícias sobre o nosso cruzmaltino. Mas é claro, né, amigo torcedor, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco. E esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, que é o nosso primeiro vídeo, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar aí o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, é claro, você vascaíno que está aí do outro lado ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu, Lucas, conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Vambora! Tem muita gente nova chegando aqui no canal que não está se inscrevendo, então conto muito com você. Show? Vamos que vamos então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, a começar aqui primeiramente com você, este Acorda Vascão, falando exatamente sobre a preparação para a partida de amanhã contra a equipe do Sport Clube Recife. O Vasco que na quinta-feira se reapresentou, parte do elenco, né, aqueles que não entraram em campo contra a equipe do Botafogo na quarta-feira, os reservas, no caso, realizaram atividade nos gramados do CT Moacir Barbosa. Ontem, como está aparecendo aí na imagem a vocês, foi dia do time titular, né? Aqueles que entraram em campo e também do reserva, ou seja, todo o grupo realizar aí as atividades e hoje, sábado, é o dia de fechamento dessa preparação. O último dia de atividades antes de enfrentar a equipe do Sport pela Copa do pelo Campeonato Brasileiro após um jogo de Copa do Brasil. É um jogo importante para o Vasco da Gama, o Vasco que hoje está fora da zona de do Z4 do Campeonato Brasileiro, da zona do rebaixamento, né? O Vasco hoje é o 16º colocado, mas tem o mesmo número de pontos do Vitória, que é o 17º, primeiro time dentro do Z4. Então o Vasco precisa ir para Recife com o objetivo da vitória, da conquista dos 3 pontos. Até porque o Vasco entra em campo hoje, amanhã, dia 31 de agosto, e só volta a campo daqui a 1 semana e meia, né? O Vasco só volta a campo no dia 11 contra a equipe do Botafogo pela Copa do Brasil. Então, é um período longo de descanso que o elenco cruzmaltino terá, um descanso importante, um período importante de preparação para o restante da temporada de 2025. E é importante também o Vasco da Gama ir para esse período sem jogos, com a mente tranquila, longe da zona do rebaixamento, relaxado, até para ter mais foco para enfrentar a equipe do Botafogo no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Com relação a essa partida de amanhã, o Vasco deve ter um desfalque muito importante, ou até melhor, 2 desfalques, que é a ausência do Paulo Henrique. O lateral direito acabou novamente saindo do jogo, né, por conta de dores que vem sentindo na região da coxa, um edema. Jogo contra o Botafogo, ele pede para ser substituído no intervalo também por conta dessas dores. E a expectativa é que o Vasco... Expectativa não, né? O Vasco vai poupar o PH para esse jogo de amanhã contra o Sport. O Paulo Henrique não viajará com o grupo para o Recife. Então o Puma vai ser o titular da posição. O Paulo Henrique vai ser preparado para o jogo de volta da Copa do Brasil. Além do PH também o volante Tietê. É um desfalque, é uma ausência. E diante disso, Cauã Barros deve ganhar a vaga novamente no time
principal. Cauã que jogou muito, né? Colocou de fato o jogo contra o Botafogo na Copa do Brasil embaixo do braço, mesmo com tanta jovialidade. E o técnico Fernando Diniz, não à toa, de forma muito merecida, rasgou elogios a Cauã Barros na entrevista coletiva após o jogo contra o Botafogo. Ele até fala, né? Cauã Barros é um jogador que tem um futuro brilhante pela frente. Barros, em 2021, na primeira passagem do Diniz, ele complementa, né? Era do Sub-17, da turma do Andrei, do Marlon Gomes. Ele estava numa lista que subiria se eu continuasse. Quando teve a chance dele voltar, foi uma alegria. Ele está bem nos treinos e hoje, no caso, quarta-feira contra o Botafogo, o Diniz confirmou, cravou. Ele jogou muito bem. Então, o jogadoraço, o Vasco, diante disso, vai enfrentar a equipe do Botafogo amanhã com desfalque, mas eu acho que com um bom time. Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues, Hugo Moura, Lucas Freitas e Piton, fechando o quarteto defensivo, Barros, Jair e Coutinho no meio, Nuno Moreira, Ryan e Pablo Verrete no ataque, com as ausências de PH e Tietê. Lucas, o Hugo Moura vai ser titular? E o Robert Renan? E o Matheus França? Vou falar sobre isso já com vocês, mas antes tem um recado bem rápido e completamente imperdível que vai deixar a sua manhã de sábado ainda mais animada. Se liga só. Bom, amigo, que o Vasco da Gama hoje, e que bom, tava na hora, vem deixando o seu torcedor vascaíno um pouco mais tranquilo diante de tantas boas notícias. Se tratando desse mercadão da bola, é um fato. Mas olha, se você já tá feliz com o Vasco, eu te falo, esse recado aqui vai deixar o seu sábado ainda melhor, porque o seu celular, exatamente o seu celular, ele pode ser a sua mais nova fonte de renda, cara. E você, eu tenho certeza, nem imagina como. Imagina aí, você que vive com o celular na mão, imagina se ele pudesse ser a sua nova fonte de renda, colocando de 150 a 300 reais por dia no seu bolso. Legalmente, e começando hoje, ou aliás, amigo vascaíno, começando exatamente agora. Imagina você, né, abrindo aí o seu celular e vendo mais um pagamento caindo na conta. E não é dinheiro fácil, cara, é um trabalho honesto, seguro e lucrativo que qualquer pessoa pode fazer, é claro. Você também pode fazer isso. Qualquer inscrito do canal do Gigante Vasco pode fazer isso. Inclusive, um inscrito fez e vai mostrar aí o resultado a vocês, comprovando mais do que nunca que dá certo e é muito possível. Se liga só. Bom, pessoal, passando rapidão aqui apenas para agradecer, porque olha, foi difícil encontrar algo na internet que desse resultado de verdade, porque, digo assim, tipo uma renda extra de verdade, sabe? Porque, olha, procurei bastante, tem muita porcaria por aí, muita porcaria, mas esse método, com esse novo app, fazendo o básico bem feito, dá uma ótima grana. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, e isso daqui que eu tô mostrando não é pra desvalorizar ninguém não, tá? É só pra mostrar mesmo o poder disso, é quase 3 mil reais. E isso feito em 3 semanas, e não é difícil não, tá? Meu primo que começou antes de mim, já tá fazendo mais que o dobro que esse aplicativo, então, minha única intenção aqui é somente agradecer e digo mais, comecem. É isso aí, pessoal, tchau pra todos. Bom, amigo vascaíno, e olha, sabe qual é o melhor? Não é só ele. Mais de 6 mil pessoas já estão faturando assim. Se você quer sair do aperto e lucrar como eles, cara, corre aqui pro link que tá na descrição e também no comentário fixado. Mas é de verdade mesmo, cara. É pra correr, é literalmente. Porque é o seguinte, esse link, ele tem um limite de acesso. E querendo ou não, é uma oportunidade que muda a vida de muita gente, né? Muda a vida de muitas pessoas. Então, muitas pessoas vão clicar no link também, assim como você provavelmente nesse momento tá com essa vontade. Mas saia dessa vontade e clique, porque tem um limite de acesso. Ou seja, o link por dia ele tem um limite de pessoas que podem acessar. Batendo esse limite, o link ele vai travar e só depois que ele vai liberar de novo. Então é uma oportunidade que você não pode perder. E para não perder a oportunidade, tem que clicar no link agora, porque ele pode sair a qualquer momento. Então, um recado, clica no link e assista tudo lá, passo a passo, enquanto ainda dá tempo. E depois, volte aqui para me agradecer, porque eu tenho certeza que você vai fazer isso. Vai me agradecer por essa virada de chave na sua vida. E falo até melhor, você clicando no link, seguindo o passo a passo, virando a chave da sua vida, entre em contato comigo, que é você que vai aparecer aqui no canal do Gigante Vasco, mostrando aí pra rapaziada
como você virou o jogo da sua vida. Show? Então corre, link da descrição e do comentário fixado. Bom, amigo vascaíno, então não perca tempo, venha correndo aqui pro link da descrição e do comentário fixado e vire a chave de fato da sua vida. Vamos embora então, sem muita enrolação, prosseguir com o vídeo, né? Porque como eu trouxe a vocês antes desse recado, Vasco amanhã enfrenta a equipe do Sport e vive a expectativa de ter duas estreias, de dois reforços. O zagueiro Robert Renan e o atacante Matheus França. Ambos grandes jogadores, né? O Robert Renan é um jogador aí que será muito importante, um nome que veio a pedido do próprio técnico Fernando Diniz e vem para ser titular do Vasco. Portanto, já de início eu falo aqui sobre o Robert Renan. Mesmo diante desse jogador ter vindo ao Vasco da Gama com esse status titular, como o Lucas Freitas hoje é um jogador que vem atuando no time principal, e pelo pouco tempo que o Robert Renan tem de Vasco, Fernando Diniz não vai fazer essa mudança rápida, tá? Vai ser uma mudança preparada. Nesses 10 dias aí que o Vasco da Gama terá por conta da data FIFA, a expectativa é que o Fernando Diniz aos pouquinhos vá colocando o Robert Renan no time principal. E mesmo sendo uma expectativa, tá? Que o Robert Renan entre em campo ou viaje com o grupo amanhã para Recife, a chance maior de que nem sequer ele viaje, tá? Robert Renan, o próprio jogador, ele fala que precisa de um tempinho para se preparar, e o próprio Diniz confirma também em entrevista coletiva que é um atleta que está há algum tempo sem jogar, e por isso vai precisar recuperar o seu recondicionamento físico. Então, há uma dúvida sobre a sua ida para Recife amanhã, e além dessa dúvida sobre a sua viagem, a sua presença na lista de relacionados, há uma convicção que mesmo viajando, o zagueiro Robert Renan vai começar entre os reservas. A expectativa maior, de fato, fica para o Matheus França, que é um jogador que, diferente aí do Robert Renan, vinha treinando. Ele estava na Inglaterra. O Robert Renan, para você ter noção, ele tem os seus direitos econômicos ligados ao Zenit, mas ele realizava treinos individuais aqui em Ceilândia, no Distrito Federal. Ele nem sequer se representou ao clube russo, diferente do Matheus França, que se representou ao Crystal Palace, vinha treinando com o Crystal Palace, um jogador assim que estava participando da pré-temporada, então fisicamente está condicionado a entrar em campo, mas não é também uma convicção. A expectativa é que, diferente do Robert Renan, ele de fato viaje com o grupo para Recife, mas não inicie no time titular. É um baita reforço, cara, ambos. Mas o Matheus França é um jogador que muda o nível do elenco do Vasco da Gama. Hoje, é claro, ainda não está no time titular, mas ganhando ritmo, ganhando moral, ganhando confiança, o Matheus França ele não vai demorar muito não para conquistar a vaga entre os 11 iniciais. Estamos falando de jogador com passagem pela seleção de base do Brasil, um atleta que é visto como uma aposta de alto potencial para o meio-campo vascaíno. O meia chega em busca aqui no Vasco, é claro, de mais minutos e de retornar ao protagonismo que já teve no futebol brasileiro quando vestiu a camisa do Flamengo. Protagonismo esse que o levou a ser vendido por 20 milhões de euros, mais de 100 milhões de reais, ao Crystal Palace da Premier League. Tá? O próprio Fábio Matias, que é ex-treinador de Matheus França na base do Flamengo, ele fez questão em um contato do Canal Vasco com um profissional de enaltecer o atleta. De acordo com o próprio Fábio Matias, Matheus França trata-se de um jogador diferenciado. E ele até diz, atleta com perfil técnico muito bom, capacidade alta de decidir jogos, muito potente, com muita força para arrastar, além de bons movimentos ofensivos no último quarto de campo. Um atleta decisivo, volto a frisar. E amigo, estamos falando então de uma grande contratação do futebol brasileiro que ecoou nesses últimos dias em toda a imprensa esportiva. Teve gente aí que comentou, eu duvido o Matheus França para o Vasco porque ele rejeitou uma proposta do Cruzeiro. E muitos torcedores cruzeirenses, quando começou a se especular Matheus França no Vasco, falou, ele acabou de rejeitar a proposta no Cruzeiro, o vascaíno é maluco de sonhar com essa possibilidade. Tá aí, os torcedores do Cruzeiro estão todos se mordendo, desesperados. O Matheus França fechou com o Vascão. E aí a pergunta que eu te faço é uma pergunta retórica, inclusive, porque já eu vou responder. Se os cruzeirenses estão revoltados com os vascaínos e com o Vasco de uma forma geral, que deu chapéu no Cruzeiro, quem dirá os flamenguistas, que tá vendo o seu cria, viram pro Vasco, seu maior rival. E aí é o que eu falo, a imprensa tem lado sim.
O senhor Mauro César Pereira, que é um jornalista esportivo, ele falou sobre o caso Matheus França, especificamente sobre o atleta, mas falando da janela de transferência do Vasco de uma forma geral, foi muito boa. Ele fala, o Vasco tem vários credores, propostas dizendo que vai pagar e segue contratando jogador. O Matheus França do Crystal Palace tem um contrato em libras, barato não é, mas a prioridade é contratar jogador. Continua a mesma coisa, não muda nada. Quem está na presidência do Vasco, o Pedrinho, é um ex-jogador que quando estava na TV como comentarista tinha receita para tudo, para tudo. Aí quando vira dirigente é mais do mesmo. Fecha aspas, palavras do Mauro César Pereira. Então, amigo, é um resumo do sentimento dos torcedores do Flamengo. Os caras estão loucos, se mordendo, porque tá vendo o cria deles, jogador de baita qualidade, fechando com o Vasco. Até agora, de grana, os caras estão falando, o Vasco não tem dinheiro. E colocou na mesa. Só que, alô, Mauro César Pereira, um recado para você. Vasco da Gama tem um baita diretor executivo português, diferente do de vocês, que é o Boto. O Vasco tem Admar Lopes, que é um baita, um competentíssimo diretor, que trouxe o Matheus França de graça, empréstimo, só pagando salário e luvas. Andrés Gomes, de graça, por empréstimo, jogador de seleção colombiana. Carlos Cuesta, 1,5 milhão de euros, empréstimo até o final do ano que vem. Tem mais, Thiago Mendes, de graça. Cauã Barros, de graça. O Vasco soube fazer uma boa janela de transferências. Robert Renan, de graça. Então a única contratação que o Vasco de fato pagou foi Carlos Cuesta, 1,5 milhão de euros. O Vasco faz uma janela de transferências muito boa, inteligentíssima, gastando 1,5 milhão de euros, algo em torno aí de 8 milhões de reais. Tá bom, Mauro César Pereira, ou 10 milhões de reais? Recado para você. O Vasco não precisa gastar 200, 300 milhões de reais. O Flamengo, que bom, tem condição de gastar grana para fazer uma janela ajustada. Calma, já tá ruim agora? Imagina quando o Matheus França meter gol contra vocês no Maracanã. Aí, amigo, é para desabar a casa toda. E falando ainda em reforço, né? Esses caras já estão loucos. O Vasco fechou com o Carlos Cuesta, seleção colombiana, com o Andrés Gomes, seleção colombiana, com o Matheus França, da base do rival. O Vasco está perto também de fechar a contratação de um zagueiro também de seleção uruguaia, que é o Alan Saldívia. E para piorar a situação para os caras, né? Tivemos aí nessas últimas horas informações que o zagueiro Alan Saldívia, há algum tempinho, pelo destaque que ele tem, a gente está falando de um jogador que é seleção de base uruguaia. A gente está falando de um atleta que é titular do Colo-Colo, de um dos maiores, se não o maior clube do futebol chileno, e jovem, de 23 anos de idade. Ou seja, é um jogador que hoje já é bizarramente bom e tem um potencial de crescimento dentro do futebol bizarramente enorme. Então, um jogador pronto, mas que ainda vai evoluir. Se hoje é bom, quem dirá daqui a algum tempo. Então, amigo, esse nome automaticamente chama a atenção. E a informação é que esse jogador, recentemente, ele estava no radar do Flamengo, do Palmeiras, do São Paulo e, ultimamente, agora do Botafogo. Houve consultas, houve negociações, mas nada até o momento avançou. Só que o recado está avançando com o Vascão. O Vasco formalizou uma proposta ao Colo-Colo do Chile. A proposta formalizada pelo Vasco foi pela compra, tá, de 80% dos direitos econômicos de Alan Saldívia por um valor aí de 8 milhões e 100 mil reais. O empréstimo até o meio do ano que vem, com opção de compra no valor de 8 milhões e 100 mil reais. O Vasco pagaria, porém, além dessa opção de compra, caso quisesse, um valor de 1 milhão e 600 por esse período de 1 ano e meio que teria Alan Saldívia no nosso Vascão. Então, uma negociação por empréstimo de 1 milhão e 600 mil que pode chegar à casa de 9 milhões e 700 mil reais se o Alan Saldívia for comprado pelo Vasco da Gama. Além da opção de compra, há também no contrato, tá, metas a serem atingidas que fariam com que esse passe fosse obrigatório de ser comprado. Ontem teve treino do Colo-Colo, amanhã, domingo, terá um super clássico contra a equipe da Universidade do Chile. E o Alan Saldívia não apareceu no treino. Inclusive, nessas últimas horas, o próprio Alan Saldívia, que fez um post, viu um vascaíno, Gustavo 11SS, fazendo um comentário colocando assim, ó, venha logo pro Vasco. Pumita e Maurício te esperam, 2 uruguaios, assim como Alan Saldívia,
e o Alan Saldivia foi lá e curtiu essa publicação do torcedor vascaíno, dando a entender, amigo, que de fato ele está a caminho do nosso Vascão. Então o Vasco agiu rápido, né? Viu as negociações com o Nathan Silva não avançando, Vasco viu a janela fechando, foi aqui no Chile rapidinho e achou um baita zagueiro uruguaio. Proposta na mesa, o jogador já não treinou com o Colo-Colo ontem, a expectativa é que hoje ele também não treina, o que aumenta ainda mais a possibilidade de fechamento de negócio. Inclusive, Alan Saldivia é hoje empresariado pelo mesmo agente profissional de Jean Davi Menezes, que tem uma grande abertura no nosso Vascão. A ver, amigo, grande notícia, está a imprensa dando chilique, é o Vasco agindo rápido e contratando ainda mais um jogador. É um sábado que começa com boas notícias nesse dia 30 de agosto. Qual é a sua opinião? Deixa aí nos comentários, amigo. Eu, Lucas, agora nesse momento vou ficando por aqui. Se curtiu o vídeo, deixa aí o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso conteúdo. Vamos juntos, cara. Vamos que vamos fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior. E como, é claro, eu sempre falo aqui no canal do Gigante Vasco. Muito obrigado por tudo. Se inscreva, compartilhe e saudações vascaínas.